Paz do Senhor, mina! Paz do Senhor, mano. E aí, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, hein? Se não tiver, vai ficar melhor ainda agora, depois de assistir nosso vídeo. Isso mesmo, e antes de iniciar o vídeo, já clica no botãozinho lá de se inscrever no nosso canal. A maioria da galera que assiste a gente não é inscrita no nosso canal, então se inscreve, não custa nada e acaba ajudando a gente a compartilhar um pouco da nossa história, né? Um pouco mais sobre a palavra de Deus também, né? E também curtir, Comentar. compartilhar com os amigos aí o vídeo. Exatamente, com aqueles amigos lá encalhados, né? Compartilha lá com eles. Viu? Colocar o pino. Tem que colocar todo o vídeo. E Canal. também deixa o seu feedback pra gente, é importante a gente saber o que vocês estão achando e tudo mais. E já pensando nisso, hoje a gente tá na parte 2 do nosso vídeo, a gente já vai iniciar o vídeo, mas antes de iniciar a gente tem uma meta, né, meu bem? Se esse vídeo bater 100 likes. a gente vai entender que vocês querem uma parte 3, né? A gente ainda tem muito testemunho pra contar, tem muita coisa legal pra gente compartilhar com vocês. Só que recapitulando, a gente no vídeo passado contou de quando a Duda começou um propósito de 2 meses, um dia após me conhecer, né? Logo após esse propósito, a gente começou a conversar, né? Como amigo, na intenção de se conhecer e tudo mais. Só que, na segunda semana já conversando, o que aconteceu, meu bem? Conta aí pra gente. Na segunda semana conversando, aconteceu que eu fui num culto, né? E nesse culto eu recebi uma profecia. E a profecia dizia o seguinte: não é hora de namorar agora, apenas de estudar. Só é pra você estudar e não namorar agora. E aí, A bonitona. cheguei em casa já, tipo assim, triste, de verdade. E eu não tava em paz com essa decisão, não tava em paz pelo que ela tinha falado, né? Então eu já cheguei, eita, e agora? Como que eu vou falar pra ele isso? Que não é hora de eu namorar agora, que é hora de eu só E estudar. a gente já tava se envolvendo, né? A gente já tava conversando, já tinha criado, querendo ou não, um sentimento, né? Um pelo outro. Sim. E aí foi a hora que eu sentei lá no meu quartinho no chão, escrevi um texto gigante, comecei a chorar, escrevendo um texto. E eu falei pra ele: eu preciso falar com você e não sei o quê. E ele já sabia, né? Querendo ou não, ele Já sabia. já sabia disso. E aí, diante disso tudo, né, ela me chamou pra conversar, eu falei pra ela, ó, pode conversar, eu já sei mais ou menos o que é, já imagino o que é. E aí ela começou a compartilhar, né, falou sobre a profecia e tudo mais. E aí entra a nossa primeira dica pra vocês, né, não viva por profecias, mas viva pelo que Deus te entrega, né, viva pelo que a palavra de Deus diz. Porque a gente vê muitas pessoas que procuram profecias e baseiam as suas vidas em profecias. E há um perigo muito grande nisso, né? Principalmente em questão de casamento, né? De namoro. Porque pensa só, o que eu conversei com a Duda esse dia foi tipo assim, tudo bem, não tem problema. Você quer terminar, você acha que essa profecia é de Deus? Tudo bem, tranquilo. Só que eu já sabia, assim, sabe quando você tem aquele sentimento de que não é algo que veio de Deus, mas algo que veio do homem, né? O que aconteceu depois dessa nossa conversa aí que você... Aí depois, 2 semanas que a gente tava conversando, depois dessa profecia, a gente falou, não, então tá bom. Eu queria seguir a amizade, né? Queria ser amiga dele e tudo mais, porque eu vi uma pessoa assim, super gente boa e tal, não sei o quê. E aí... Eu também queria amizade, uma amizade intencional. Só que aí ele se afastou totalmente. Eu mandava, tipo assim, bom dia. Ele ia responder à noite. Boa noite, tudo bom? Como foi seu dia? Ah, foi bem. Aí no outro dia ele só ia responder. Isso foi só um final de semana, de sexta, Isso. sábado e domingo. Quando foi na segunda-feira, eu mandei uma mensagem pra ele. E aí ele começou a conversar comigo, né, mano? Aí falou, me explicou lá sobre algumas situações que ele já passou, né, com a família dele, em relação a profecias. Não é que não exista profecia de Deus, não é isso. Mas a gente precisa ter um discernimento e um filtro muito grande. Porque existem pessoas, infelizmente, dentro do evangelho que se aproveitam de situações e acabam se deixando levar pelo emocionalismo ou por algo que vem dele mesmo e não de Deus. Então, o que a gente teve como parâmetro para saber se de fato era ou não de Deus é porque quando a gente se conheceu, a gente sentiu uma paz no coração muito grande, né? A gente começou a conversar sentindo uma paz de Deus muito grande no nosso coração. E quando a gente tomou essa decisão de parar de conversar, a gente não tinha mais paz. A gente ficava incomodado. E não era algo... No caso de cortando rapidão, eu fiquei triste, eu chorava. Sim. Eu até conversei com minha mãe e falei, mãe, será que é isso mesmo que Deus quer? E não sei o que, né? Ficava muito triste, de fato, eu não tava em paz. E não era, esse sentimento não era algo nosso, assim, mas era algo que a gente de fato sentia paz de Deus no coração, né? A gente tava confortável e sentindo que era de Deus, a gente tá junto, né?
E aí, na segunda-feira, logo após esse final de semana sem a gente se falar, eu cheguei nela e falei, olha, eu não ia comentar nada, não ia conversar, ia te deixar no seu tempo tranquilo. Esse barulho é nosso calopsita, mas não repare. E foi isso, na segunda-feira a gente acabou conversando, colocando os pingos nos is. Isso, colocando os pingos nos is, resolvendo e dando continuidade a essa história, né? Que não foi nós que escreveu, mas foi Deus Sim. que escreveu, né? Até porque nada acontece do nada, é a segunda dica. Exatamente. O nosso pregador ali, Jefferson, nada acontece do nada, gente. Tudo Tem um porquê. nessa vida tem um porquê e tem o seu propósito. Verdade. Então, eu ter conhecido, eu não ter nem queria ir na primeira parte, né, que eu comentei com vocês, eu nem queria ir mais pro Bruges e tudo mais. E eu conheci ele. Então, nada acontece do nada, tudo tem um propósito e um porquê. Exatamente Sim. isso. Logo após a gente conversar isso, a Duda falou, olha, de fato eu acho que isso não é algo que vem de Deus, não tem sentido paz em a gente estar sem conversar. Eu tenho o propósito de casar, eu tenho o propósito de estar junto, né? Antes disso, eu já havia comentado com a minha mãe. Eu falei, mãe, quando eu namorar, eu quero casar com aquela pessoa. Eu não quero um namoro sem propósito, porque eu acredito em duas coisas. Ou o namoro tem que acabar, obviamente. O namoro acaba. Ou o namoro vai acabar de acabar porque não é aquela pessoa, porque você não sente paz, enfim. Ou o namoro acaba no casamento. Então, assim, falei pra minha mãe. Pra Deus, na verdade, né? Deus, ó, esse namoro, se for da sua vontade e tudo mais, eu quero namorar e casar com essa pessoa. Sim. E outra coisa, meu bem, a terceira dica é quando você estiver conhecendo alguém, você precisa, claro, né, tem gente que tem aquela listinha lá, pensa, eu quero loiro, quero isso, quero isso. Eu acredito que Deus faz isso, eu acredito. Só que é mais importante que isso você observar se aquela pessoa tem princípios que são de Deus. Então, por exemplo, eu olhava a Duda, eu via a Duda uma menina de Deus, eu via a Duda uma menina que gostava de estar servindo, uma menina que se envolvia na obra, uma menina que amava mais a Deus do que a mim. Então eu falei, cara, não faz sentido, os nossos propósitos estão todos alinhados, a gente tem um projeto de vida, tem um chamado parecido, então por que não seria de Deus da gente estar junto, entende? Então esse também foi um parâmetro que a gente usou para não entender essa profecia como algo da parte de Deus. Sim. Né? Então, tem uma profecia para sua vida, seja de casamento, de faculdade, seja do que for, tome muito cuidado, filtre isso, pergunte a Deus se isso vem dele mesmo, porque igual a gente estava conversando ontem, montando o roteiro do vídeo, eu recebi profecias a minha vida toda de que eu seria médico, e eu não tenho mais vontade, não tenho mais interesse nisso, entende? Então, assim, acredito sim que pessoas são muito usadas por Deus, né? Existe ainda muitos profetas, mas ao mesmo tempo também existe muitos que não traz algo da parte de Deus, né? Exatamente. E em relação a isso também, antes de conhecer ele, eu tinha sonhado com ele, como algumas pessoas na verdade sabem, né? Eu falei isso nos meus votos de casamento. E eu havia sonhado com ele. Eu sonhei que era uma pessoa que cantava, que era uma pessoa da igreja. Aí tem várias características lá, né, e tudo mais, que eu acho que isso já é uma coisa mais individual e pessoal, no caso. Então eu havia sonhado com esse rapaz aqui, só que não conhecia ele. E aí depois dessa conversa, meu amor, foi o seu batismo, né? Ela não era batizada ainda, nessa época que a gente começou a conversar. E aí ela já estava, né, em processo de discipulado. E aí ela foi batizada no dia 5/9 e ela me convidou para estar batismo dela. Gente, foi um dia muito especial, né? Vocês sabem, vocês já passaram por isso, né? Pelo batismo. Ou se não passou... tudo bem também, né? O batismo, né? É uma coisa única. E aonde, sabe, me conectou completamente com Deus, sabe? Onde, nossa, eu sou filha amada, escolhida do Senhor. Foi aonde aquilo ali tudo preencheu todos os vazios do meu coração, sabe? Foi um momento muito especial mesmo. E o Juan tá lá nesse momento, foi ainda mais especial, Foi emocionante, né? De Foi. verdade, foi bem emocionante. A família dela tava toda lá, né? Sim. E quando tava no batismo dela, foi a primeira vez que eu fui conhecer o pai dela. E aí eu fui no shopping só pra comprar uma blusa, pra poder ver o pai dela. Porque eu tava me cagando de medo, essa é a verdade. E aí os meninos meus amigos, né, da igreja, tudo rindo e tudo mais. E o legal que eu achei foi porque o quê? Os meninos da minha igreja, tudo estavam comigo. Então, quando a Duda desceu as águas, os meninos vibraram assim, como se já conhecesse ela há muito tempo, né? Sim, eu não conhecia. Nunca tinha falado, né? Não,
Nunca falei, nunca tinha. Não, visto eu até via, né? Mas falado com eles, nunca tinha trocado assim, nada, né? E aí eu fiquei muito feliz com isso, né? Demonstra já um amor, né? Da parte dos amigos, da amizade do Juan comigo já, né? E as Mesmo sem me coisas. conhecer. E tudo fluiu, no caso, Isso que eu ia falar. naturalmente, né? Tudo foi, sabe, sem ser Foi se forçado, encaminhando. sem ser forçado, nada do tipo. Legal. E aí, conheci o pai dela nesse domingo. E nesse mesmo domingo, eu já tinha falado pra ela que eu ia pedir ela em namoro. Né? Ela já tava esperando e tudo mais. Ah, só que o espertinho aqui tava de conversinha com a minha mãe, programando, planejando tudo com ela. E eu não Claro, sabia de claro. nada, absolutamente nada. Aí o que aconteceu no outro domingo, depois do seu batismo? Conta aí pra galera. No outro domingo, depois do meu batismo, eu fui pedir em namoro. No dia dos namorados. No dia dos namorados. No dia 12 de junho. 12 de junho. 12 de junho, eu fui pedida em namoro, sem saber de nada. Tava toda descabelada, tava de pijama, tava, sabe, tava Eu em cheguei lá na casa. casa dela, ela nem sabia que eu ia estar. Não Eu só sabia. tinha combinado com a mãe dela e com o pai dela, mais ou menos. Então eu cheguei lá na casa dela, tava a Duda. Toda linda. Tava linda. Aí Tava chama no portão, aí quando eu vou no portão, oi! Então, gente, foi assim, querendo ou não, foi uma surpresa, mas foi muito especial, né? Porque ele, eu manteve o momento de conversar, né, com os meus pais e tudo mais, e ele foi a primeira pessoa e única pessoa que chegou e de fato pediu essa permissão para os meus pais, né? Até porque tem a palavra que a gente precisa, um dos mandamentos, né? Honrar o pai e a mãe, e no caso ele honrou os meus pais, né? Honrou a vida deles. E eu achei isso muito bonito, muito incrível, né? E o legal foi que seu pai também se emocionou, né? Sim. E isso é um costume que, no caso, hoje em dia tá acabando, né? É verdade. Mas a quarta dica, Sim. quarta ou quinta dica aí, não deixem, sabe, meninos, por mais que vocês estejam com Nervosa. muito medo, igual ficou alguém aqui, com muito medo, de fato, assim, caraca, é agora, não sei o quê. Mas não deixem de fazer isso. As meninas gostam. É muito especial, né? É o É único. importante saber viver cada processo e cada fase. Exatamente. E se você ama essa pessoa, você tem certeza que é ela, você também vai precisar aprender a amar a família dela, né? Sim. Até porque é com eles que você vai conviver até o casamento aí e até E depois além do do casamento, casamento, né? É que nem tem aquela frase, né, que diz que você casa também com a família. Exatamente. Né? Querendo ou não, você tem ali o dever de estar junto, né? Igual eu não acho certo eu casar com a Duda, afastar ela da família dela e ela afastar eu da minha. Não é isso que eu acredito que Cristo prega. Mas Né? agregar, né? Uma Exatamente. família à outra. Agora eu e ele é uma família e a gente tem que agregar tanto a minha família quanto a família dele. Sim. Depois de pedir você em namoro, a gente teve um jantar super romântico com a vista pra Torre Eiffel. Na verdade, foi no Dog do Juninho, no centro de Patrocina a Ceilândia. gente, em Dog do Juninho. Dog do Juninho, patrocina a gente. De frente pra um banco, né? No caso, a porta era de vidro, assim, a A gente gente tava ficou olhando o banco juntos. Só que a gente imaginava Só que aí vem a quinta lição. a quinta lição. Não, calma, mas antes da quinta lição, só um recado. A gente tava imaginando que era a Torre Eiffel ali. E a gente falou isso no dia. A gente A falou gente falou isso isso um no dia. dia. E a quinta lição a gente aprendeu com o pastor dos nossos amigos, né? Maria Arthur. Maria Arthur. Ele disse algo muito precioso que a gente tem carregado com a gente, Até hoje. que não é onde, mas com quem, né? Então, assim, no nosso casamento, a gente teve algumas limitações financeiras e tudo mais, mas a gente sempre tinha isso. Olha, não é quão caro é alguma coisa, não é pra onde nós vamos na viagem de lua de mel, mas é com quem. Sim. Então, às vezes, você tá esperando um big casamento, uma super festa, um super negócio Uma pra super casar. viagem, lua de Uma mel, super lua né? de mel. E aí? E aí, se for da vontade de Deus de vocês não irem pra tal lugar, Ficar mas em estarem casa, juntos. comendo pizza. Vocês Tudo vão, bem. né? Glória a Deus por isso. E você precisa valorizar quem está do seu lado. Né? Então eu costumo dizer pra Duda também que a gente não tá junto por conta de sexo, a gente não tá junto por conta de coisas materiais. Mas a gente tá junto porque existe um propósito maior. E quando a gente entende isso, o nosso casamento é mais feliz. Por quê? Porque quando você está mais velho, a sua virilidade vai acabar, a sua disposição vai acabar, e só o que vai sobrar é o quê? Tempo para conversar, tempo para ter a companhia um do outro, né? Então, essa é a quinta lição que a gente gostaria de deixar. Foi Depois quando a disso, gente iniciou, no caso, né, a vender os alfajores. Já que a gente sabe que é de Deus, já que a gente sabe que Deus tá no nosso relacionamento, já que é isso mesmo que eu e você quer, então a gente precisa agora
juntar recursos. Eu não trabalhava na época, não. Nunca tinha Gente, a trabalhado. Duda não tinha conta no banco. A Duda não tinha cartão, tinha medo de ter cartão de crédito. Eu tinha, gente. Não sabia fazer Pix. Não sabia. Não sabia de nada, eu não tinha Não cartão. ganhava dinheiro. Não ganhava dinheiro. Não tinha nada. Mas aí o varão valoroso entrou na vida dela e só Glória veio a pra Deus, agregar. nossa. Só veio pra agregar. Fala sério. Fala Amém, sério. glória a Deus. Esse varão é abençoado. Demais, gente. E aí, depois disso, né? Depois de algumas semanas de namoro ali, a gente teve a nossa primeira conquista, né? Nisso, a gente começou a vender alfajor, né? Alfajor tava com a nossa, como o pastor Tiago fala, né? A gente vive com a nossa caixinha pra cima e pra baixo, né? Eu, ele e a caixinha. Deus, eu, ele e a caixinha de isopor, né? Porque aonde a gente via oportunidade, Culto de a gente jovens, tava né? vendendo. Que mais? Parque, Parque, culto de jovens, evento de igreja. sim. Tudo a gente tava levando 7 de setembro, aquele do exército lá que a gente foi lá. Ah, teve a manifestação Que foi o pró. A E a gente gente tomou foi lá uma vender. chuva gigante. Pegamos uma chuva ali. gigante. Mas no meio disso tudo, de todas essas vendas, A gente sempre tirou algo bom, sabe? sim, e viu o cuidado de Deus, né? Sempre Também. teve a experiência. Então, vamos deixar pra parte 3 alguns testemunhos da nossa lojinha. Legal, né? Se E- fosse você, eu curtia muito esse vídeo pra Vale a pena, vale a pena. Então, a gente pode deixar no próximo vídeo alguns testemunhos que a gente viveu, a nossa primeira conquista com a venda dos alfajós Legal. e a nossa lojinha. Aí a gente conta pra galera A parte 3. a parte 3, se tiver os 100 likes. Sem Se não likes. tiver, a gente vai deixar aí até ter 100 likes. Que a gente Exatamente. é mulher e homem de palavra. Exatamente. Então, vamos curtir aí, manda pra um amigo, chama ele pra curtir. Às vezes ele nem vai querer ver o vídeo, mas bota ele pra curtir aí, ajudar a gente. E é isso, né, meu amor? É isso, gente. Hoje foi um vídeo assim, mais a parte 2, né? Mais do que a gente viveu. Tudo a gente viveu, né? A gente não ia contar nada aqui que a gente não viveu. Sim. Então, assim, tá sendo muito legal compartilhar tudo isso com vocês. E Deus abençoe, né? O domingo aí de vocês. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas Deus abençoe a semana, o domingo de vocês. Amém. E é isso. Não esqueçam, de novo, de curtir, Comentar e compartilhar. compartilhar também e se inscrever no nosso canal e também assinar o sininho de notificação, né? É muito importante. Um beijo. Um abraço. Fui! Vamos!